Difícil a gente experimentar algo sem saber o que é, né? Uma vez eu estava almoçando na casa de uns amigos, né? Não eram tão amigos assim, foi a primeira vez que eu fui lá. Alguns conhecidos na cidade de Itapira, muito tempo atrás. Eles eram japoneses e não sou muito assim, conhecedor de comida japonesa. E ali à mesa, todo mundo conversando, todo mundo falando um pouco sobre a vida, sobre as coisas. E eu prestando atenção nas comidas, porque com vergonha de perguntar as coisas que ali tinha, não era tão familiarizado assim. E eu gosto muito de beterraba. E havia uma salada bonita que a dona da casa fez ali pra gente, tal, tudo. E havia um prato com algo vermelho, semelhante a beterraba, raladinha. E eu falei, bom, eu adoro beterraba, né? E coloquei aquilo no meu prato sem saber, achando que fosse beterraba. Quando eu fui comer, era uma pimenta diferente, eu não me lembro, me falaram o nome, mas não me lembro, só sei que era algo ardido, terrivelmente ardido. E olha que eu gosto de pimenta, mas muito ardido. E falei, pensei que fosse beterraba. E eles falaram, não, é algo aqui. Falaram o nome, mas não me lembro. E disse, se eu soubesse, não tinha pego isso. E é ruim a gente fazer algo sem saber, né? Comer algo sem saber se o gosto é bom, se vai ser bom aquilo lá. E a vida da gente é assim, sempre tem essas coisas acontecendo, né? A gente experimentando coisas que não são tão boas ao nosso paladar, e se a gente soubesse, jamais comeria. E olha que eu como de tudo, mas era um ardor insuportável. E pensando nisso, eu fico assim pensando quantas pessoas dizem, se eu soubesse disso, não faria tal coisa, se eu tivesse sido instruído, não faria tal coisa, se eu soubesse, não teria ido por aqui, se eu soubesse, não faria dessa maneira. Eu me lembro também de uma história de uma pessoa que gostava de apostar na loteria, toda semana era metódico, sempre jogava os mesmos números, os mesmos bilhetes, né? E numa determinada semana lá, não pôde fazer o jogo que ele estava acostumado a fazer, e por incrível que pareça, naquele dia, deu o número que ele apostava. E ele disse, quase morreu do coração. Ele disse, se eu soubesse, eu tinha jogado. Ah, meu amigo, se a gente soubesse de tanta coisa nessa vida, né, a gente não faria as coisas que talvez viéssemos a fazer erradas, né? Eu me lembro de uma história que está na Bíblia, você conhece muito bem, está lá em São João 4, a história de Jesus e a mulher samaritana. Jesus ali, especificamente no verso 10 do capítulo 4, Jesus pediu água para aquela mulher, né? E ela disse, mas como você sendo um homem e além de tudo judeu, vem pedir água para mim que sou uma mulher samaritana, porque eles não se davam? E Jesus ali deu uma carteirada nela. E com toda razão, porque ele realmente era a autoridade máxima, né? E quem que gosta de levar uma carteirada de alguma autoridade? E Jesus disse a ela assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Não como essa água que você está tirando aí. Uma água que você jamais voltaria a ter sede. E você sabe a história. Tudo que aconteceu na vida daquela mulher. E Jesus foi maravilhoso ali, transformando a vida dela, amando-a, mudando-a. E ela aceitou ali o Salvador de uma forma, sabe, extraordinária e entendeu quem ele era. Agora eu fico pensando, quantas pessoas, quantos de nós caminhamos, esperamos e às vezes dizemos a nós mesmos, se eu soubesse, não teria feito assim, o assado, não teria feito daquela maneira, não teria ido por esse caminho, não teria comprado isso ou comprado aquilo, se eu soubesse.
Nós estamos no mundo, vivendo uma situação que cada dia que passa nos anuncia algo, talvez para muitos terrível, talvez para outros de felicidade. E caminhamos assim, às vezes, daqui para ali, vivendo nossa vida cotidiana, e todos, de uma certa forma, imaginando e observando tudo que está acontecendo nesse mundo. Parece até que estamos caminhando para um fim, né? E todos dizem a mesma coisa. Outros falam, isso é só uma sensação, isso é uma coisa que talvez não se deve dar tanto valor a isso. E entra autoridade, sai autoridade, e as coisas vão por aqui, vão por ali, e a crise, e os problemas, e os vícios, e as dificuldades, a educação, a vida está difícil, está tão terrível, e muitos falam, é o fim do mundo, vai acontecer, e não sei o que e tal, tudo. E uns dizem, mas isso aí é a história que contam para a gente desde a nossa infância, dos nossos pais, as igrejas para angariarem membros e viverem também economicamente, né? E, sei lá. Aí alguns dizem, isso não é verdade, porque a Bíblia é também um negócio que papel aceita tudo, né? Mas uma coisa eu te digo, amigo. Uma coisa eu te digo. Jesus disse àquela mulher, se você soubesse quem eu sou. Jesus diz a você hoje, se você saber, conhecer quem eu sou, e o que há de vir, e o que há por vir, você prestaria mais atenção em mim. Chegará um dia, eu creio, que muitos dirão, eu não sabia, e não terão esse direito de dizer isso. Pois aqui temos nas nossas mãos a palavra de Deus expressa na Bíblia. Se Jesus voltar ou não, está tudo ali. Está tudo expresso ali. E há quem diga, mas o que eu ganho com isso? Sabe o que você ganha? Não sei. Vai depender de você. Você pode dizer assim, mas se não for verdade? Eu te digo, se não for verdade, está tudo certo. Você não perdeu nada. Mas e se for verdade? Hoje, Jesus não vai te dar essa carteirada, sabe quem eu sou? Porque todos nós sabemos. Ele só está te dizendo, preste atenção em mim. Ele só está dizendo, logo voltarei. Ele só quer que você examine. Ele só quer que você estude e creia. Pode ser que não aconteça, mas e se acontecer? Você não vai ter o direito de dizer, como a mulher do poço de Jacó, quem é você? Sabe por quê? Porque você tem nas suas mãos a carta direta de um Deus que logo virá e que se aproxima. Estude.